Espero que vocês aproveitem, né, essa oportunidade de sair um pouco dos debates mais curriculares e articular ainda os temas curriculares, mas de uma maneira, digamos, mais livre e arejada, com vozes de dentro e de fora da universidade. Bom, eu também queria agradecer aos professores que estão na mesa, meus colegas que vão compor o nosso debate hoje, e incentivar que vocês façam perguntas, porque ao final do debate nós teremos uma possibilidade de diálogo com as dúvidas de vocês. Bom, o tema da nossa conversa hoje é o papel da Constituição para o desenvolvimento do país. Eu interpreto como historiadora que é a Constituição de 88, então não se preocupem, eu não vou começar a falar da Constituição de 1822, depois da Constituição de 1889, por aí vai. Vou falar da Constituição de 88. Muito embora esse debate sobre desenvolvimento e Constituição pudesse ser feito para qualquer uma das constituições da nossa história. Então, primeiro lugar, é importante a gente pensar que o que foram os anos 80 e qual era a situação e o cenário do desenvolvimento econômico brasileiro nos anos 80, nesse contexto da Constituição de 88. A década de 80, que é conhecida pelo jargão, pelo bordão de década perdida, depois vou explicar por que eu não gosto muito dessa expressão, ela é a década por excelência da crise do desenvolvimento. Então a gente está falando de uma Constituição, que é a nossa, de 88, que nasce num ocaso da era desenvolvimentista da história econômica do Brasil. Então, por si só, já tem aí uma certa tensão entre o tema Constituição e desenvolvimento, considerando essa perspectiva. Eu não gosto muito dessa expressão década perdida por dois motivos. O primeiro, e mais importante, é porque eu nasci na década de 80. Então, obviamente, ela não foi uma década perdida para mim. Mas, principalmente porque eu acho que a expressão década perdida é prima irmã da expressão milagre econômico. É claro que a década de 80, em termos econômicos, foi um fracasso, foi uma década de desequilíbrios, uma década de crise, de recessão, de hiperinflação e de uma série de outros problemas estruturais que a gente vai abordar aqui na nossa conversa. Mas, por outro lado, foi também a década de ressurgimento dos movimentos sociais, de reorganização popular. Foi uma década que derrubou uma ditadura, ainda que ela não tenha caído completamente, ainda que ela tenha caído suavemente, administradamente. É uma década que teve uma enorme importância no campo social, no campo da luta popular, do renascimento dos sindicatos, do renascimento do movimento negro, do movimento feminista, da organização popular dos bairros, de modo que a década de 80 foi importante para a sociedade brasileira, inclusive também por causa da Constituição de 88, que não deixa de ter sido um fruto contraditório, mas que teve participação popular, que teve uma agência popular, uma influência popular de demandas relacionadas a direitos sociais e a direitos humanos e a dignidade da sociedade brasileira. Então, a ideia de década perdida talvez tenha uma expressão que tenha um viés, digamos, economicista, porque não compreende que a economia é um conjunto de relações sociais e os indicadores técnicos da economia, evidentemente, são ruins na década de 80, mas há uma série de outros motivos pelos quais a gente pode considerar a década de 80 uma década importante na organização popular e social, na evolução da sociedade brasileira. E acredito que essa é uma expressão que se alia à ideia de milagre econômico para o período 68, 73, porque a impressão é que se a década de 80 foi perdida, a década anterior foi ganha. É um contraste. Então, a década de 80 foi perdida em contraste com a década anterior, que teve o seu período de auge, de crescimento econômico, com 2 dígitos, chegando a 14% em 71, 72. E a gente sabe que o modelo econômico que fomentou essa estrutura, essa possibilidade de um crescimento econômico de 2 dígitos, ali na virada dos anos 70 para os anos 60 para os anos 70, foi um modelo econômico baseado em 2 fatores fundamentais. Primeiro, a concentração de renda e, segundo, a altíssima financiarização da sociedade brasileira e a ampliação da liquidez
internacional oferecida ou tornada disponível para a sociedade brasileira, especialmente para as classes proprietárias brasileiras, a partir de uma conexão ideológica do regime ditatorial com o capital internacional. Então, esses dois fatores explicam o crescimento. Óbvio que o investimento público em infraestrutura também explica, né? Mas a concentração de renda foi a grande marca do modelo econômico que deu origem ao milagre. Então, o milagre econômico é uma forma simplista de pensar o que ocorreu logo anterior da década perdida, que também é uma forma simplista de pensar o sistema e o desenvolvimento econômico, né? Dito isso, para a gente se desfazer de alguns lugares comuns, né, dessas expressões que estão na boca do povo e que não são muito problematizadas, porque de alguma forma são explicativas, né? Pensando a década de 80 como década de crise do desenvolvimento, eu queria reivindicar como um marco teórico da minha fala aqui o mito de desenvolvimento econômico de Furtado, que é um conjunto de ensaios escritos publicados em 74, que tem uma tiragem de 10.000 exemplares em plena ditadura e que vende em 6 meses 4 edições. Então, é inacreditável como em plena ditadura, Celso Furtado, exilado, escrevendo sobre os temas da sua vida e repensando uma série de parâmetros do seu pensamento econômico, vai vender num mercado editorial bastante magro, como é o nosso, né? Se a gente compara o mercado editorial brasileiro com o argentino, é sempre uma humilhação para nós, né? Vai vender 40.000 exemplares, o que é bastante coisa para aquela época. E no mundo do desenvolvimento econômico, tem um trecho que talvez seja um pouco batido, vocês já devem ter escutado, mas é um trecho muito sintético. Eu vou ler rapidinho um parágrafo para vocês, para a gente entender, afinal, qual desenvolvimento entrou em crise nos anos 80. Diz o Celso Furtado: o estilo de vida criado pelo capitalismo industrial sempre será o privilégio de uma minoria. O custo, em termos de depreciação do mundo físico desse estilo de vida, é de tal forma elevado que toda tentativa de generalizá-lo levaria inexoravelmente ao colapso de toda uma civilização, pondo em risco as possibilidades de sobrevivência da espécie humana. Temos, assim, a prova definitiva de que o desenvolvimento econômico, a ideia de que os povos pobres podem algum dia desfrutar das formas de vida dos atuais povos ricos, é simplesmente irrealizável. Sabemos agora de forma irrefutável que as economias da periferia nunca serão desenvolvidas no sentido de similares às economias que formam o atual centro do sistema capitalista. Mas como negar que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a destruição de formas de cultura arcaicas, para explicar e fazer compreender a necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? Cabe, portanto, afirmar que a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito. Essa afirmação e essa reflexão do Celso Furtado é muito dolorosa para ele, né? Porque ele está repensando uma série de crenças, de apostas que ele fez na vida profissional e política dele, como político, como ministro de Estado, como economista. O fato é que o Celso Furtado consegue, nesse livro, dar um parâmetro conceitual importante para a diferença entre desenvolvimento e modernização, né? A palavra modernização, também no senso comum, é frequentemente associada a algo positivo, mas conceitualmente, a modernização como um conceito furtadiano é algo extremamente crítico. Porque a grande diferença da modernização para o desenvolvimento é que o desenvolvimento, no conceito furtadiano, é um processo de progressiva capacidade, progressiva ampliação da estrutura produtiva para atender às necessidades de uma coletividade nacional ampla. Ou seja, a progressiva adequação entre meios e fins, progressiva adequação dos meios técnico-econômicos às finalidades do conjunto da sociedade. Não é uma visão um pouco utópica, talvez, do que seria desenvolvimento, mas é uma visão ampla o suficiente para caber a luta por direitos sociais universais. E a modernização, por outro lado, seria a exclusiva modernização, a exclusiva tecnificação dos meios produtivos e ampliação da produtividade e absorção técnica das tecnologias mais modernas,
sem qualquer alteração da estrutura social, de modo que o aumento da produtividade pela modernização serviria ao reforço da concentração de renda e das assimetrias, tanto sociais quanto produtivas da nossa sociedade. Então, o Celso Furtado, o seu pensamento desenvolvimentista, passa talvez por um certo idealismo em relação à possibilidade da homogeneização da estrutura produtiva, que é o que se vê no centro do sistema lá nos anos 50, nos anos 60. Uma certa homogeneidade da produtividade entre os diferentes setores, um encadeamento produtivo nacional das economias do centro do sistema, que geram a possibilidade de uma empregabilidade de melhor qualidade e de uma progressiva também homogeneização da sociedade, o sentido da igualdade, do acesso aos direitos, do acesso aos bens de consumo. O que aconteceu foi, na verdade, um oposto, né? Dessa possibilidade ou desse diagnóstico pré-mito do desenvolvimento. Então, o diagnóstico do mito do desenvolvimento é muito mais acertado do que as apostas anteriores, porque o centro do sistema se heterogeneizou. As assimetrias de produtividade, as assimetrias sociais se tornaram cada vez mais presentes na Europa, nos Estados Unidos, nos chamados países desenvolvidos, industrializados, que carregam as fronteiras produtivas tecnológicas. E, então, ao contrário do que se imaginava, ou do que se apostava no âmbito da velha CEPAL. Nesse sentido, o Brasil dos anos 80 é o ápice de um processo que o Furtado chamaria de modernização, mas não de desenvolvimento. O que acontecia no Brasil dos anos 80? O Brasil dos anos 80 vivia as consequências trágicas, talvez hecatômbicas, do choque Volcker de 79, que foi aquele episódio em que Paul Volcker, presidente do FED dos Estados Unidos, aumentando uma canetada a taxa de juros de 4% para 21%, e atraiu todos os capitais, todos os dólares para aproveitamento desses diferenciais de juros, dessa rentabilidade do capital, e com isso enxugou os dólares do mundo e gerou uma crise sem precedentes da dívida de todos os países que tinham contratos de dívida em taxas variáveis, em juros variáveis, que era o nosso caso. Não à toa, o Figueiredo baixou uma medida para estatizar as dívidas do setor privado. Tem 2 resoluções do Banco Central, então, nesse período, que vão permitir a possibilidade de que o Estado ditatorial brasileiro comprasse as dívidas do setor privado, salvasse, então, a pele desse setor, estatizasse as dívidas e arcasse com as consequências do choque Volcker em nome de uma não quebra generalizada desse setor. Então, o Figueiredo fez esse último gesto de salvamento do empresariado que tinha, no período da ditadura, se esfalfado na possibilidade de compra direta de dólares do exterior e da revenda desses dólares a juros mais altos aqui. Então, desde 69, com a reforma financeira da ditadura, o empresariado brasileiro foi quase convidado a se financiarizar e a se dolarizar a partir dessa liberação do mercado de capitais realizado a partir da possibilidade de empréstimos privados sem mediação do Banco Central. O Banco Central, que também tinha sido recém-criado, mas que antes algumas funções eram exercidas pelo Banco do Brasil. Então, nós estamos vivendo o impacto do choque Volcker, a crise da dívida, especialmente a partir da quebra do default do México em 82. O Brasil, depois, em 87, vai declarar moratória. E a América Latina inteira, ou o sul global inteiro, está, então, absolutamente sufocado com dívidas impagáveis que se tornaram especulativas, porque toda a reestruturação de dívida que se realiza nesse contexto é uma reestruturação para pagar os juros dos serviços da dívida passada. Já não se trata mais daquela dívida que o keynesianismo vê como algo positivo, né? A dívida que é contraída em nome do aumento do investimento, de uma rentabilidade futura, de uma ampliação da demanda efetiva. É uma dívida que não tem, na verdade, nenhum tipo de benefício público, porque ela é uma voracidade, né? O capital engolindo a si mesmo ali, e o Estado sem nenhuma capacidade de investimento, de expansão produtiva. Então, a gente entra numa era, num período de contracionismo, e até mesmo Delfim Neto, que é um expansionista, quando assume o Ministério da Fazenda no governo da ditadura, o último Figueiredo, ou penúltimo, né? Vamos debater isso, o governo Figueiredo, ele também vai ativar uma série de políticas
mais contracionistas em comparação com as suas próprias gestões expansionistas antes. A nossa política econômica dos 80, então, é disfuncional, podemos dizer assim. É disfuncional porque os instrumentos que tentam ser aplicados para se resolver o problema da crise da dívida e depois da hiperinflação não funcionam. As ferramentas disponíveis não funcionam. Mesmo as desvalorizações da moeda, com o objetivo de expandir mais as exportações para resolver problemas de déficit comercial, todas essas medidas que estão à mão, né, das ferramentas de política econômica não são capazes de resolver essa crise que é, na verdade, de reestruturação do capitalismo mundial. Então, existe uma reestruturação do capitalismo mundial, uma transição sistêmica de um regime de acumulação de capital que funcionava de certa forma até os anos 70 e passa a funcionar de uma outra forma, agora sob a hegemonia absoluta e total do dólar flexível, ou seja, do padrão monetário dólar-dólar, esse que a máquina de imprimir dinheiro do Fed decide quanto o dólar vai ter na economia e não existe nenhum lastro, né, além do poder geopolítico estadunidense, do poder militar, não existe nenhum lastro, digamos, econômico que explique, que justifique esse poder. Então, existe ao mesmo tempo um processo nos anos 80 de desmoralização social da ditadura, que é dado pela crise econômica, mas também por todos os relatos de tortura, por todos os relatos de depressão, porque as pessoas voltaram do exílio em 79, então há uma nova inteligência brasileira se desenvolvendo nos movimentos sociais que vai se organizar para derrubar a ditadura, e acontece o caso da emenda Dante de Oliveira. Então, lá em 84, a sociedade civil se organiza na campanha das diretas já, desde os comícios de 83, realiza uma articulação com o deputado Dante de Oliveira, que é do PNDB, e já existem alguns partidos depois de 79, né? Então o MDB já tinha se transformado em PMDB e outros partidos já tinham surgido, já era um sistema pluripartidário. E a emenda Dante de Oliveira, a despeito da enorme pressão social que sofreu, acaba sendo derrotada. Mas poucos sabem, poucos procuram se informar que a derrota da emenda Dante de Oliveira, na realidade, é uma vitória numérica. Estou com os números aqui. Foram 298 parlamentares que votaram sim à emenda Dante de Oliveira, ou seja, a emenda das diretas. 62%. Mas era uma emenda constitucional de uma Constituição da ditadura de 67 e precisaria de maioria qualificada num Congresso formado por praticamente um terço dos senadores deputados biônicos, dominados pelo próprio regime, ou seja, era praticamente impossível, era tecnicamente impossível conseguir a maioria dessa emenda. Mas foram 298 votos a favor da emenda e somente 65 votos da direita tradicional brasileira, que teve coragem de ir a público votar contra a emenda Dante de Oliveira, e 113 parlamentares ausentes, que com essa ausência conseguiram, então, a derrota da emenda. Faltaram apenas 22 votos. Né? Os partidos como o PFL, ex-Arena, faltaram inteiros, outros partidos também. Né? E a estratégia, então, da ditadura foi a ausência. Então, quando acontece, isso foi em 84, né? É um baque para o movimento social, mas ainda assim os movimentos seguem organizados e pautando a ideia da necessidade de uma nova Constituição, de modo que há muitas contradições nesse período, porque é uma mistura de derrotas e vitórias complexa mesmo de decifrar. Basta dizer, por exemplo, que a esquerda do Partido dos Trabalhadores não votou a favor da Constituição de 88. Ela assina a Constituição, porque legitima o processo, mas tinha votado contra o texto. Agora para ver. Muito embora tenha. Então, vota contra, mas assina para legitimar o processo. Então, essa Constituição que hoje parece ser uma Constituição. Eu juro que eu não estou apertando o botão nenhum. Altamente progressista, ao seu tempo, ali em 88, ela, para a esquerda organizada, partidária, do Partido dos Trabalhadores, também. Se tiver algum outro microfone com bateria,
Agradeço a organização. Bom, como que se deu a eleição para a Assembleia? Pessoal, obrigada. Já, né? Falei, continuo. São para a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte é formada por 559 membros, dos quais 487 são deputados e 72 são senadores. E esses parlamentares foram eleitos na eleição de novembro de 86. Essas eleições de novembro de 86 são bem interessantes porque nelas elas ocorrem sob a vigência do congelamento de preços de plano cruzado. Então, o Sarney já é presidente, a gente pode problematizar se ele é, então, o primeiro presidente da democracia ou o último presidente da ditadura, ou algo no meio do caminho, porque a ideia de que ele não é um militar e, portanto, a ditadura acabou é uma ideia completamente falaciosa, né? Tiveram civis na maior parte dos ministérios de todos os gabinetes dos militares presidentes. Os civis foram absolutamente protagonistas na articulação do golpe de 64. Então, ser civil não tem em nada ao sinônimo de não ser parte do sistema da ditadura, né? O René Deifen escreveu em 1964 A Conquista do Estado, que é um livro que demonstra de maneira exaustiva a participação empresarial na articulação do golpe e a ocupação de poder por esses empresários depois de 64. Então, o fato do Sarney ser civil não quer dizer nada, absolutamente nada, em termos de ser mais ou menos democrático. Ele era um civil que tinha sido por mais de 25 anos membro da Arena, né? Na verdade, liderança da Arena Nacional, e que tinha sido nos últimos 5 meses parte do NDB. Então ele fez a maior operação de entrismo da história, ele conseguiu introjetar dentro do LBD a substância da ditadura, né? O setor mais orgânico da Arena vai para o NBB e depois a história que vocês conhecem, né? Da morte de Tancredo, da derrota da Imanda, da eleição indireta, da morte de Tancredo, caindo ali por ordem dos militares. Porque não havia previsão, não havia uma previsão jurídica específica sobre o que aconteceria com a morte do presidente eleito pelo colégio eleitoral. E então os militares impõem o Sarney, né? A eleição de novembro de 86, que dá origem à Assembleia Constituinte, ocorre então sob o plano cruzado, e é bastante conhecido o fato de que o congelamento de preços foi forçado mesmo até depois das eleições. Então, obviamente, o sistema de congelamento de preços, a partir de um certo ponto, visivelmente era insuficiente, era artificial, era insustentável, mas esse sistema de congelamento de preços foi artificialmente mantido, preservado pelo governo Sarney até depois das eleições, e logo depois das eleições os preços são descongelados e disparam, e a hiperinflação salta de novo. Bom, aqui lembra, os gráficos de hiperinflação são dezenas incríveis, né? Porque a cada plano aparentemente é um controle que dura super pouco, depois quando a inflação volta, ela volta ainda mais alta. Então é esse o cenário. E nesse cenário, então, o partido no Sarney, num cenário de congelamento de preços, dentro de um plano de contenção da hiperinflação considerado heterodoxo, que foi o plano cruzado, o MDB então obtém 53% da Câmara e mais 70% das vagas disputadas no Senado, que não eram todas, né? Eram uma parte das vagas do Senado. Tudo por PMDB. Então o PMDB, nessa eleição de 86, consolida o seu poder na Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte, então, vai ser formada, 54% pelo PMDB. O PMDB vai ter 54% da Assembleia Constituinte.
para a gente tentar desvendar, então, por onde vieram as políticas econômicas, digamos, embutidas na nossa Constituição, ou a concepção de proposta, estratégia econômica nacional embutidas na nossa Constituição. Só que o PMDB era um partido complexo, porque, assim como existiu o Sarney e outros que vieram da arena junto com ele, existia também gente que tinha sido da oposição, que era ligada a movimentos sociais, que tinha uma trajetória mais à esquerda. Então o MDB era um partido bastante heterogêneo por dentro também. Esses 54%, não à toa, acabaram conhecidos como o Centrão. Hoje o Centrão brasileiro é um conjunto de partidos de direita, de práticas fisiológicas. Naquele momento, o PMDB foi mais de centro do que o que a gente realmente chama de centrão hoje, pelo fato de que havia setores mais progressistas e havia setores da direita que ocupavam a mesma legenda. Não por acaso, logo depois, o PMDB vai rachando em várias outras legendas. A direita, que era formada principalmente por partidos ex-Arena, ocupava 37% da Assembleia Constituinte. E a esquerda, ou seja, o PDT, o PSB, o PCdoB e o PT, ocupavam apenas 9% da Assembleia Constituinte. A esquerda tinha uma minoria total. Em termos de representatividade, as mulheres eram apenas 26 deputados constituintes nesses 559 membros, ou seja, 4% de mulheres na Constituinte. E os negros, então, não tenho o que dizer, eram apenas 1%, tinham somente 11 deputados e deputadas negras em 559 assembleístas constituintes. Então, a representatividade de mulheres e negros era absolutamente indecente, quer dizer, o mínimo. Agora, a Constituição de 88, então, quando se olha os números da composição política, hoje em dia, a posteriori, a gente pode tirar a conclusão, a hipótese de que a Constituição sairia bem mais à direita do que à esquerda. Não é bem exatamente o que acontece. Por quê? A Constituição não é marcada, essa classe política não é marcada ainda por uma hegemonia do pensamento neoliberal. Isso significa que ainda existe um setor que, inclusive, pertence ao centro, ao centro-direita, que concorda com a ideia do privilégio da economia nacional em relação ao capital estrangeiro e da proteção da economia nacional em relação ao capital estrangeiro. E essa Constituição também vai ecoar princípios do que a gente pode chamar de social-desenvolvimentismo, que foi uma corrente de pensamento fundamental, representada pelo velho trabalhismo, do Jango, do Vargas, né? Já não o trabalhismo do pós-ditadura do Roberto Jefferson, né? Que, como vocês sabem, sequestrou a legenda PTB. A primeira legenda registrada depois do pluripartidarismo de 79 foi PTB, pela direita. Eles fizeram questão que a legenda PTB não caísse de novo nas mãos das correntes políticas verdadeiramente trabalhistas, né? Por isso que o PDT chama Partido Democrático Trabalhista, para mostrar que o outro era ditatorial, né? Bom, o Novi Maciel, que é um cientista político, historiador, escreveu um artigo interessante chamado Governo Collor e Neoliberalismo no Brasil. E ele vai explicar, então, por que a Constituição de 88 não é neoliberal e também não tem uma hegemonia de direita, apesar desse cenário, dessa correlação de forças que eu descrevi para vocês. Ele diz assim: a Constituição de 88 revelou não só a força política das classes subalternas, apesar de todas as manobras para esvaziar o seu poder no processo constituinte, mas também a ausência de unidade entre as frações do bloco no poder, cujas dissensões permitiram um avanço político das forças de esquerda. Então, as classes dominantes estavam num processo de crise de hegemonia. A ditadura estava caindo, não havia ainda um novo bloco no poder organizado o suficiente para gerar uma hegemonia que fosse, digamos, coerentemente neoliberal. E havia setores da direita e da centro-direita que não estavam ainda totalmente ganhos pela agenda do neoliberalismo. É bom lembrar que em 87 a mulatéria é declarada e só em 89 e 90 que o Brasil assina o acordo do Plano Bloody, que é o acordo que vai depois, posteriormente, dar fim à crise da dívida, não só no Brasil, mas em todos os países latino-americanos, a partir de uma proposta dos credores de perdão de 30% a 35% do montante da dívida.
Então foi só perdoando um terço da dívida que os credores conseguiram reorganizar, reestruturar. Mas óbvio, isso não foi por bondade, isso foi por chantagem, porque o plano Guedes era assinado junto com um pacote onde estava embutido o chamado decálogo do consenso de Washington. Então, ainda estamos na antevéspera, na antessala do plano Guedes, que é justamente o acordo de chantagem dos credores internacionais em relação às economias periféricas para impor o neoliberalismo como nova ordem regulamentadora da economia. Por isso, a nossa Constituição de 88 ainda responde, digamos, a uma hegemonia política com um certo... que corresponde mais, se identifica mais com o período anterior, o período pré-crise do desenvolvimento. E a agência dos movimentos sociais, nesse sentido, foi muito importante. Vou dar um exemplo de como a coisa não era tão óbvia, né? O Sarney recebeu a proposta do Pércio Arida e do André Lara Rezende de uma indexação, uma moeda indexada, uma unidade de valor desindexada, indexada ao dólar, né? Desindexada da nossa própria hiperinflação. Recebeu uma proposta que seria um certo esboço do plano real, ainda em estado de rascunho, né? Em 86. E ele recusou. E ele foi aos heterodoxos pedir ajuda em relação à hiperinflação. Foi a Maria da Conceição Cavares, foi ao Beluso. Quer dizer, ele era obviamente um homem de direita ou de extrema direita. Ele tinha governado o Maranhão e tinha sido senador biônico da ditadura por mais de 25 anos. Ele estava inegavelmente localizado à direita do espectro político. Mas ele não aceita a proposta dessa vanguarda do pensamento neoliberal brasileiro, correspondendo à Pércio Arida e ao André Lara Rezende, que depois vão reapresentar e liberar e conduzir o Plano Real em 94. Então, o Sarney é de direita, mas ele recusa esse neoliberalismo, digamos, esse pacote, porque requeria um nível de ajuste que ele sabia que era impopular e ele já não era um cara que tinha popularidade sobrando. Né? Já era um presidente que não tinha sido nem eleito diretamente, nem indiretamente, porque ele tinha sido eleito vice indiretamente. Agora, indo ao texto da Constituição, alguns exemplos, né? Vou falar alguns exemplos sobre social desenvolvimentismo, política social, e depois sobre no campo econômico. E depois, para encerrar a fala, eu vou mostrar como esses elementos fundamentais que dariam uma margem de desenvolvimento nacional e social para a nossa economia brasileira vão sendo um a um desconstruídos pelo Collor e pelo Fernando Henrique. Então, para sintetizar o argumento antes de esmiuçar os detalhes, qual é o argumento? A nossa Constituição tinha um conceito de desenvolvimento ou de social desenvolvimento mais similar à ideia do atendimento às necessidades da coletividade, digamos, mais similar ao desenvolvimentismo da década de 60. No entanto, o tempo histórico em que essa Constituição aparece é no contrapé do desenvolvimentismo, e por isso ela vai sendo descaracterizada pelas emendas constitucionais do Fernando Henrique. Então, o governo Collor e o governo Fernando Henrique utilizam todas as suas agendas econômicas, todas as suas forças para descaracterizar os elementos desenvolvimentistas realmente desenvolvimentistas da nossa Constituição. E ao descaracterizar, fazem com que o Brasil entre na rota da pura modernização, de novo, em termos frutadianos, ou aquilo que alguns autores vão chamar de reversão neocolonial, de volta das vantagens comparativas, de reversão à velha divisão internacional do trabalho, de reprimarização da economia, de desindustrialização. Bom, exemplos do nosso texto constitucional, que a gente deveria ler mais, né? Eu gosto de ver de vez em quando qual é o original, qual é o texto original e qual é a emenda que mudou. Porque às vezes a gente olha o texto atual e desconsidera a história desse texto. No texto original da nossa Constituição, os artigos sobre educação são os 205 aos 214. No artigo 212, a nossa Constituição diz: a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados e municípios 25% no mínimo da receita resultante de impostos em educação. 18% União, 25% estados e municípios. Os artigos que dizem saúde, que falam de saúde, são os 196 até o 200. E o 196 é o artigo que estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado. Para quem conhece a história do Chile, e sabe que o Chile, em 1980, fez uma Constituição
que tinha uma concepção de Estado subsidiário, com a saúde completamente privatizada, a previdência completamente privatizada, a educação completamente privatizada, e ver que isso aconteceu. O nosso artigo 196 é de 88, valoriza, porque é um artigo que de fato é fruto da luta popular, né? De como os movimentos sociais interpelaram esses caras no Congresso, circularam ali na Assembleia Constituinte e conseguiram impor algumas pautas fundamentais. Diz o nosso artigo, então, sobre o direito de todos e o dever do Estado e a saúde, e defende, nessas palavras aspas, o acesso universal e igualitário da população brasileira ao sistema de saúde, que deve ser um sistema único, e aí define alguns princípios do SUS, esse que a gente aplaudiu na pandemia, mas que o governo estruturalmente subfinancia desde 1994. Depois ter uma lei, os pisos constitucionais da saúde já não são definidos pela Constituição, eles são regulamentados pela Lei Complementar 141 de 2012, que fala dos 15% para a saúde da receita corrente líquida, 12% dos estados, 15% dos municípios. Bom, comparando então o Brasil com o Chile e a Argentina, o Chile teve uma ditadura neoliberal que inaugurou a doutrina do choque na América Latina, e a Argentina prosseguiu, né, a junta militar argentina realizou também um modelo chileno de neoliberalismo econômico. A gente pode perceber que o Brasil está ainda existe um certo caldo social desenvolvimentista que influencia profundamente o nosso texto constitucional. No campo econômico, vou dar 4 exemplos. O artigo 20 da nossa Constituição fala sobre os bens da União, ou seja, as propriedades públicas. São propriedades públicas, seguindo esse artigo do texto original, os nossos recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, ou seja, todas as quedas d'água que geram energia hidráulica, as cavidades naturais subterrâneas e sítios arqueológicos, o que é absolutamente, parece um embutalho, né, mas não é, porque hoje em dia a moderna arqueologia descobre que a Amazônia inteira é um sítio arqueológico. Então, se a Amazônia inteira fosse uma propriedade da União, muitos proprietários nacionais e estrangeiros iriam ficar bastante chateados, né? Lagos, rios, praias e ilhas, propriedade da União. Bom, então existe uma compreensão de propriedades públicas que é bastante bem definido, bastante ampla na nossa Constituição, do que é propriedade pública. Isso gera uma fronteira em relação àquilo que pode ser concedido ou pode ser utilizado como forma de exploração privada. O nosso artigo 21, caminhando para o segundo exemplo, determina o monopólio estatal das telecomunicações. Diz que o Estado tem que realizar a exploração direta do setor de telecomunicações ou por concessão. E o artigo 222, ainda tratando dessa matéria, fala que 70% do sistema telecomunicacional do Brasil precisa ser de capital nacional, ou seja, os estrangeiros só podem até 30%. O artigo 171, do texto original, de 88, antes das emendas do Fernando Henrique, é um artigo super interessante que fala sobre os benefícios à empresa nacional e ao Estado nos processos de concessão, licitação e de desenvolvimento econômico. Se estabelece o tratamento preferencial à empresa brasileira de capital nacional na aquisição de bens e serviços. Se estabelece algumas regras que vão dar prioridade ao capital nacional em relação ao capital estrangeiro nessa competição, nesse sistema concorrencial. O que é absolutamente contraditório com a doutrina neoliberal, que promove, que acredita que o capital estrangeiro vai ser o redentor do processo econômico nacional e que com o aumento do investimento estrangeiro direto, seja no sistema bancário, seja no sistema produtivo, a nossa economia vai aumentar a produtividade, vai se alavancar, vai gerar crescimento. Passando para o último exemplo, o artigo 177 determina o monopólio da União sobre o petróleo, gás e refino de petróleo, e também pesquisas relacionadas aos minerais, especialmente os minerais que vão dar origem à energia nuclear. Bom, o que acontece com a implantação do neoliberalismo? O que isso, primeiro, por que tudo isso tem a ver com desenvolvimento? Isso tem a ver com desenvolvimento no conceito furtadiano, porque estabelece uma fortaleza da economia pública, certo? Estabelece
o Estado tem um poder de força produtiva nas suas mãos, tem poder de investimento público, portanto tem um poder de soberania econômica nacional. E o que o neoliberalismo institui, pensando no neoliberalismo como um processo de modernização econômica, ou seja, de absorção assimétrica de progresso técnico que gera também assimetrias sociais sem a homogeneização ou igualitarismo social. Bom, o Collor realiza a abertura comercial e financeira, dolariza e estrangeiriza o nosso sistema financeiro nacional, e o Fernando Henrique, corpo anual, inaugura a Hora das Emendas Constitucionais. Então, desde 88 até 94, não tinha ocorrido nenhuma emenda constitucional. O texto era exatamente como era. Em 94, o Fernando Henrique, junto com o Plano Real, passo 1, ajuste fiscal, cria a emenda constitucional número 1, que é a emenda do Fundo Social de Emergência, que depois vai chamar Fundo de Estabilização Fiscal, que é aquela emenda que determina a desvinculação de receitas da União relacionadas à saúde, educação e a repasses para unidades federativas, para estados e municípios. Essa desvinculação, então, desobriga o Estado, durante a vigência da emenda, de gastar os mínimos constitucionais em questões sociais. Então, já se cria essa ideia de um ajuste fiscal que vai afetar especificamente esse elemento social desenvolvimentista da Constituição. Esse Fundo de Estabilização Fiscal vai sendo prorrogado. Primeiro o governo Lula prorroga de novo, já com o nome DRU, Desvinculação de Receitas da União, e é uma decepção quando o primeiro governo Lula prorroga, porque essa era uma reivindicação dos movimentos sociais, que não o fizesse, e agora, nesse atual momento, em 2023, a DRU, ou 2024, a DRU foi prorrogada até 2032. Então, estamos sob efeito desse ajuste fiscal permanente que desvincula as receitas da União e os mínimos constitucionais com temas sociais ou repasses às unidades da Federação. As emendas constitucionais, e aí eu encerro para não passar o nosso tema, muito breve, sumariamente, né? Elas são todas, digamos, anti-desenvolvimento nessa concepção frutadiana de desenvolvimento e pró-modernização. Né? Emenda Constitucional número 5, determina o fim do monopólio estatal sobre o gás natural, pronto para privatizar. Emenda Constitucional número 6, fim da prioridade ao capital nacional estatal, descaracterizando o que se chama empresa brasileira, alterando a regulamentação do que seria caracterizado na Constituição como empresa brasileira. E com isso, gerando a possibilidade de que uma empresa, enfim, com nascimento no Brasil, tenha parcela relevante de investidores internacionais, descaracterizando, então, essa possibilidade nacional da alavancagem econômica. Portanto, com seus interesses nacionais. Emenda Constitucional número 7, desregulamenta os limites para a navegação estrangeira de mercadorias. É um passo para a abertura do capital estrangeiro ao nosso comércio exterior de maneira mais ampliada. Emenda Constitucional número 8, fim do monopólio das telecomunicações. Telebrás privatizada, maior pacote de privatizações da história do mundo, é a Telebrás num único lance, 22 milhões de dólares. Vendida por 22 milhões de dólares. Emenda Constitucional número 9, fim do monopólio de petróleo. Então, Petrobras passa a ser uma empresa de capital misto, com maioria do capital estrangeiro. Para vocês terem uma ideia, hoje, as ações do capital estrangeiro na Petrobras são de 41% das ações ordinárias, e as preferenciais do capital estrangeiro têm 48% nas suas mãos. Né? Bom, emenda Constitucional número 10, Fundo de Estabilização Fiscal renovado. Então, todas as emendas constitucionais que vão ocorrendo a partir do Fernando Henrique são emendas constitucionais que descaracterizam esses conceitos mais social-desenvolvimentistas e mais nacionalistas, podemos dizer assim, da nossa Constituição. De modo que nós adotamos, então, um processo, aquele jargão, né, que a gente escutou bastante na época do Paulo Guedes, a Constituição não cabe em orçamento. Na verdade, a Constituição não cabe no ajuste fiscal permanente imposto pelo paradigma econômico do Plano Real, que é um paradigma econômico de sucesso. Ou seja, a nossa moeda foi estabilizada, não dá para comparar a inflação de 11, 12% ao ano com a inflação de 1000% ao ano, né?
A moeda foi estabilizada. E foi estabilizada a um altíssimo preço da nossa soberania nacional e do nosso potencial de desenvolvimento, porque foi estabilizada abrindo todos os nossos mercados e os nossos recursos para o capital estrangeiro, privatizando todas nossas forças produtivas públicas, que tinham sido construídas com décadas e décadas de investimento público, repartindo empresas estratégicas em vários pedaços e vendendo-as de maneira especulativa, com muitos bancos estrangeiros que compram e revendem elas mais caro em questão de 2 ou 3 anos. E, e assim a gente vai quebrando os paradigmas, as possíveis ferramentas constitucionais em nome do desenvolvimento econômico e adotando um paradigma neoliberal. Nossa vulnerabilidade externa aumenta tremendamente. A crise cambial de 99 mostra isso. Nós nos tornamos um país com altíssima propensão a crises que são importadas, né? A nossa economia tem uma abertura que nos que faz com que as nossas ferramentas de política econômica tenham um efeito provisório insuficiente para para estabilizar ou para reorganizar os marcos da economia nacional em relação às crises internacionais, aos preços internacionais, a volatilidade do sistema internacional e a especulação. E os nossos juros que se transformaram em, ao mesmo tempo, por meio do argumento da estabilização da inflação, se transformaram no Brasil uma plataforma de valorização financeira constante, né, com altíssima atração de capitais voláteis e não capitais produtivos. E, portanto, se a nossa Constituição tem marcos desenvolvimentistas e social-desenvolvimentistas, todo o processo que se seguiu descaracteriza esses marcos e faz com que o desenvolvimento econômico, assim como diz Furtado em 74, se torne aparentemente cada vez mais um mito, algo bastante difícil de ser atingido dentro desses marcos teóricos que eu estou trabalhando com vocês, tá bom? Obrigada, gente, é isso. Agradecemos a participação da professora Joana e agora ficamos abertos a dúvidas, questões. Não? Tá certo. Desculpa, pessoal. Bom, vou apresentar agora o professor da Universidade Federal do ABC, Diego Sanches Corrêa. Ele é mestre em Ciência Política pela USP, doutor em Ciência Política pela Universidade de Illinois. Pesquisa temas como eleições, comportamento político, instituições públicas, redistribuição de renda e inclusão de mulheres na política. Com vocês, então, professor Diego. Alô, alô, acho que tá. Boa noite, boa noite. Alô? Testando. Alô? Alô, testando, alô? Testando. Aqui acho que alguma vai funcionar. Vou falar para vocês assim, virado para a direita, que acho que funciona. Bom, primeiramente eu queria agradecer e parabenizar os alunos por esse convite. Acho que vai funcionar. Eu pegando aqui a posição correta, acho que vai funcionar. Eu queria principalmente elogiar pela concepção, não só dessa mesa, mas de vários que eu observei na programação, promovendo esse diálogo interdisciplinar. Eu não sou um professor credenciado ao curso de economia,
associado às públicas, a felicidade poder dialogar, que é uma professora do BCE, num tema em que a gente tem tanto para dialogar. Acho que boa parte da minha apresentação dialoga com a apresentação da professora Joana. Eu queria começar, então, falando algo que pode parecer trivial, mas que é bastante importante para eu motivar a discussão que eu vou fazer aqui. Constituição, ela tem uma realidade concreta. É um documento que vocês podem acessar na internet, vocês conseguem ler artigo por artigo. Pode estar suscetível a interpretações, mas a Constituição tem a realidade concreta e ninguém negaria isso. Não é uma fruto da imaginação, não é o conceito, é algo que tem uma realidade concreta. Desenvolvimento não é, desenvolvimento é uma ideia. E uma ideia que está suscetível a contestação de ordem política, contestação, debate no campo econômico. As pessoas têm ideias distintas de desenvolvimento, como a professora Joana colocou aqui. Agora, se o conceito de desenvolvimento está suscetível a debate acadêmico, e eu tenho certeza que economistas vão divergir com relação a qual é o conceito de desenvolvimento econômico mais correto, quais são as divisões dentro da academia sobre o que é desenvolvimento, o conceito multidimensional também, porque a gente pode pensar em desenvolvimento econômico, pode pensar em desenvolvimento social, cultural, político, por aí vai. Se a gente sair da academia e for conversar com os parlamentares, com os deputados ou com os cidadãos comuns, cada um vai ter uma concepção mais ou menos sofisticada. A maioria não estudou economia, a maioria, muitos nem acessaram a universidade, tanto na classe política quanto entre os cidadãos, e vão ter concepções diferentes. Agora, isso é importante porque aquele documento concreto, a Constituição, que todos nós conseguimos acessar, é um acordo político possível entre atores políticos que têm concepções distintas de desenvolvimento. Então, a Constituição ela é fruto de uma deliberação entre representantes da sociedade civil, representantes eleitos, no caso da Constituição de 88, eleitos em eleições democráticas, como foram as de 86, e que vão ter concepções diferentes, né? Quem são esses representantes importa. Mas não é só isso. Importa também as regras que esses representantes elaboraram para organizar os trabalhos internos da Assembleia Nacional Constituinte. Porque durante os trabalhos que se iniciaram em fevereiro de 87, nem todos aqueles deputados tiveram a mesma influência sobre o produto final, que foi a Constituição de 88. Houve assimetria de poder lá dentro, e isso é importante. Na nossa história política, nós tivemos duas constituições que foram elaboradas por representantes eleitos em eleições democráticas e que sucederam a regimes ditatoriais. E eu não vou conseguir fugir de uma comparação entre esses dois processos constituintes, que foi a de 46 e a de 88. Esses processos constituintes, né, se deram a partir de um processo de... as Assembleias Nacionais Constituintes, em ambos os casos, foram Assembleias Nacionais Constituintes não exclusivas. Ou seja, os deputados foram eleitos em 45 como deputados e como senadores para elaborar uma Constituição em 46 e de perseguir com os seus mandatos de
deputados e senadores. A mesma coisa aconteceu em 87 e 88. Foram deputados e senadores eleitos em 86, como deputados e como senadores, para primeiro elaborarem uma Constituição e depois seguirem com seus mandatos regulares até 1990. A Constituição, em ambos os processos, esses deputados que se tornaram constituintes foram eleitos por uma fórmula eleitoral muito similar. Foi a representação proporcional de lista aberta. Tanto em 86 quanto em 46, o nosso sistema eleitoral foi muito parecido com uma exceção que importa, a distribuição das sobras. Em 46, as sobras previstas pela nossa fórmula eleitoral foram direcionadas ao partido que obteve a maior quantidade de votos. Em 86, a fórmula já era mais equitativa e levou a proporcionalidade mais em consideração na hora de distribuir as sobras. Eu falo, isso é importante, porque se em 46 as sobras não tivessem sido distribuídas ao partido que recebeu a maior quantidade de votos, não teria tido um partido com mais de 50% das cadeiras, como houve em 87 e 88. E aí eu levo ao terceiro ponto, que foi similar em ambos os processos. Ambas as Assembleias Nacionais Constituintes, em 46, em 87 e 88, foram dominadas por um partido. 46 pelo PSD, e em 87 e 88 pelo PMDB. Ter um partido com a maioria das cadeiras no processo constituinte faz muita diferença. Sendo um partido bem organizado, bem articulado, ele vai conseguir incutir com maior capacidade a sua visão de desenvolvimento, a sua visão de país, naquela carta que está sendo elaborada pelos constituintes. Como em 46 e em 87, os parlamentares, os constituintes tiveram autonomia para definir as próprias regras de organização dos trabalhos, isso também faz muita diferença. Foram os constituintes de 46 que elaboraram o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte de 46. E a mesma coisa aconteceu em 87. Eles elaboraram as próprias regras. Elegeram o próprio presidente, sem intervenção externa. Isso não é comum na história constitucional do Brasil. Em outros processos constituintes, uma influência de uma força externa, seja o governo, principalmente o governo ditatorial, como em 33 com Vargas, como em 67 com os militares, gerou um viés muito forte no trabalho dos constituintes nesses períodos. Então, ambas as constituições estabeleceram um regime democrático com eleições competitivas e as similaridades elas param por aí. O PSD, que dominou o processo constituinte de 46, é muito diferente do PMDB, que dominou o processo constituinte de 87 e 88. Porque o PSD, em 46, foi um partido organizado com um viés pró-Estado Novo. Foi um partido que foi organizado a partir da articulação dos interventores de Vargas que governaram os estados durante o Estado Novo. Eles tiveram essa incumbência do próprio Vargas de organizar um partido político grande, forte, para dominar os trabalhos em 46. E isso explica o que foi em grande medida o que foi a Carta de 46. Contrariamente, em 87 e 88, o PMDB foi um partido que tem raízes numa história de oposição ao regime militar que estava sendo substituído nesse momento. Apesar de todas as ressalvas que a professora Joana colocou, o PMDB é um partido complexo, um partido heterogêneo, com visões
distintas lá dentro, não dá para negar que ele está enraizado no movimento de oposição ao regime militar que foi destituído, que está sendo substituído naquele momento. E isso importa, porque o PMDB tem o presidente Sarney, certo? Que havia migrado para o partido 5 meses antes das eleições, apenas a partir de um acordo de oposição ao candidato da ditadura que dividiu o PDS, que era o Paulo Maluf. Então, o Sarney, que era de uma ala contrária a essa candidatura, resolveu se filiar ao PMDB e entrar numa chapa com o Tancredo Neves para disputar as eleições no Colégio Eleitoral de 85. Apesar disso, havia dentro do PMDB muitas lideranças históricas do MDB que fez oposição à ditadura durante todos aqueles 20 anos. E vários desses constituintes tinham uma visão muito distinta da de Sarney. Tinha uma ala progressista que ocupou posições de liderança dentro da Assembleia Nacional Constituinte. E isso importa para a gente entender por que, apesar de todas as críticas que a nossa Constituição de 88 possa receber, existe um componente progressista muito forte lá dentro. Não fosse a influência dessas está funcionando? Dessas lideranças do PMDB com viés mais progressista, provavelmente a nossa Constituição teria tido um viés muito mais conservador do que podemos identificar na peça atual, na peça que foi promulgada em 88 e depois muito emendada pelos governos sucessivos, certo? Então, eu estou chamando a atenção para o fato de que analisar a relação entre Constituição e desenvolvimento requer que a gente entenda como ambas as constituições foram elaboradas, quem foram os atores, qual foi o partido que dominou e como esses atores organizaram os trabalhos internos que levou ao projeto final da Constituição. A motivação e os interesses dos constituintes importam e a organização interna dos trabalhos importam. O domínio do PSD em 46 importa muito para o que continuou em relação ao Estado Novo, certo? Se vocês lerem a Carta de 46, vocês vão perceber que há nela um viés desenvolvimentista herdeiro do Estado Novo muito forte. O Estado ele tem um papel de promotor do desenvolvimento pela Constituição de 46, que é muito evidente. Além disso, entendendo quem são aqueles PCDistas, certo? Ex-interventores de Vargas, que se articularam com elites políticas em cada um dos estados para organizar partido forte, é evidente que interesses econômicos das elites também estavam presentes lá dentro. Então é um esforço para conciliar o modelo desenvolvimentista de Estado com proteção da propriedade privada. E os PCDistas foram muito eficazes em garantir essa proteção à propriedade privada, apesar do viés desenvolvimentista da Constituição. E além disso, um terceiro item que eu gostaria de ressaltar, na Constituição de 46, existe o estabelecimento de um modelo corporativista de Estado de bem-estar social, também uma herança da era Vargas, em que a cidadania, quem tem direito à previdência, quem tem direito à saúde, etc., é determinado pela sua categoria profissional.
Então, a Constituição não prevê um sistema único previdenciário, um sistema único de saúde ou direitos sociais universais, né, para todos os brasileiros, mas tudo que há na Constituição de 46 de direitos sociais é sempre relativizado em relação às categorias profissionais. E essa foi a lógica de todo o período em que essa Constituição vigorou. Cada categoria profissional tinha o seu instituto de previdência social, tinha o seu sistema previdenciário próprio, tinha o seu sistema de assistência de saúde próprio, e quem não tinha carteira profissional naquela época não tinha nada em termos de direitos sociais. Estavam à própria sorte. Ou felizes o suficiente de serem alvo de assistência social pensada como filantropia. Também é algo que é bastante distinto da Constituição de 88. A concepção de assistência social, no período de 46 a 64, está muito associada à filantropia, como produto da boa vontade das elites, porque o Estado não prevê nenhum tipo de assistência àqueles que não possuem uma carteira profissional no mercado formal de trabalho. Então, esse modelo incutido na Carta de 46 é muito consequência do domínio do PSD enquanto partido alinhado com o Estado Novo durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte de 46. Isso é importante. Essa Carta de 46, ela prevê um Estado desenvolvimentista, mas com fortes proteções à propriedade privada. Se o Estado, se o presidente da República de ocasião, por exemplo, quisesse desapropriar terras para fins de reforma agrária, eu não teria que pagar a indenização em dinheiro à vista. Previa a Constituição de 46. Isso é extremamente importante. E esse dispositivo estava presente na Constituição de 46 porque o PSD dominou os trabalhos em 46. O PSD elegeu o presidente da Casa, da Assembleia Nacional Constituinte, dominou os trabalhos nas comissões e na comissão principal dos 27, que elaborou o primeiro projeto da Constituição de 46, e a Carta de 46 é a cara do PSB e todos os seus interesses. A Carta de 46 garantiu que o PSD fosse o maior partido durante todo o período. Quando ele estava perto de perder esse domínio como maior partido, esse processo político de crescimento do PTB e enfraquecimento do PSD, que pode ser até explicada pelo próprio processo de desenvolvimento que foi suscitado pela Carta e pelos diversos governos que foram se sucedendo. Quando estava perto de acontecer, né, essa substituição do maior partido pelo desenvolvimento político ordinário dos 20 anos pós-Constituição, a gente teve o golpe de 64. Essa trajetória política, a partir de 46, foi interrompida por um golpe militar. Agora, em 87, a Assembleia Nacional Constituída, a Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 87, como eu falei para vocês, teve o domínio do PMDB, um partido de oposição à ditadura, mas um partido heterogêneo com lideranças progressistas que ocuparam posições chave durante a Assembleia Nacional Constituinte. O líder do PMDB foi um sujeito chamado Mário Covas, que foi governador de São Paulo por um tempo, mas que naquele momento, em 87, era uma liderança considerada progressista dentro do partido. E como líder partidário, ele teve o poder de nomear a maior parte dos
presidentes e relatores de comissões, das diversas comissões que trabalharam nos primeiros anteprojetos da carta que seria promulgada em 88. Havia uma comissão maior, mais importante, na Assembleia Nacional Constituinte, prevista pelo regimento interno, que foi aprovado, que foi elaborado e aprovado pelos próprios constituintes. Essa comissão se chamava Comissão de Sistematização. Essa comissão de sistematização, ela era composta por constituintes, principalmente por presidentes e relatores das comissões e subcomissões que trabalharam no período anterior. A maior parte deles nomeados por líderes pelo líder do PMDB, mas alguns também nomeados por líderes dos outros partidos. Eram os líderes partidários que nomeavam constituintes para esses cargos-chave. A comissão de sistematização foi idealizada para ser o momento crucial do processo constituinte, porque ela compatibilizaria todos os anteprojetos e encaminharia para a votação em plenário do primeiro projeto elaborado após meses de trabalho. Quer dizer, todo o período anterior foi a elaboração de anteprojetos temáticos. Esses anteprojetos seriam combinados, articulados e harmonizados pela Comissão de Sistematização, dominada pela ala progressista do PMDB. Covas, como líder, e muitas das outras lideranças que ele escolheu para participar, para liderar as demais comissões e para relatar as demais comissões que trabalharam no período anterior. Então, o que eu quero falar para vocês é que o projeto A de Constituição, apresentado em fins de 87, ele teve um caráter muito mais progressista. Critique-se o constituinte Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, que talvez naquele momento era um Fernando Henrique Cardoso muito diferente do que ele foi depois que assumiu a presidência, e diversas outras lideranças do PMDB naquele momento. Mas se você comparar o projeto A de Constituição com o que se tornou a Carta em 88, vocês verão diferenças gritantes. O projeto A foi um projeto muito progressista. Já no projeto A, de acordo com a deliberação da Comissão de Sistematização, já estava previsto o SUS, já estava previsto que saúde seria dever do Estado e direito de todos os cidadãos. Durante a Comissão de Sistematização, houve um espaço de 90 dias para que a sociedade civil encaminhasse propostas de emenda. E boa parte dessas propostas de emenda foram discutidas pelo relator, deliberadas pela Comissão de Sistematização e alguns das suas ideias incorporadas no projeto A. E antes mesmo, vocês imaginam, um processo constituinte como aquele que aconteceu em 87, a partir de 87, com a sociedade civil, num estado de efervescência, o Brasil vai voltar a ser democracia, buscando influenciar todos os trabalhos, havia muita circulação de organizações sociais, de lideranças de movimentos civis durante todos os trabalhos, seja em audiência pública, fazendo pressão direta aos constituintes, e seja diretamente propondo emendas à Constituição durante aqueles 90 dias previstos para isso, em 87, quando a Comissão de Sistematização estava elaborando o primeiro projeto. Finalmente, depois de meses de trabalho, em novembro, veja, de fevereiro até novembro, somente em novembro, um projeto foi integrado e encaminhado depois para plenário. Era uma carta que já previa saúde como direito universal. Isso é revolucionário, enquanto pauta de desenvolvimento social no país. Porque até então,
direito à saúde era restrito a trabalhadores formais com carteira de trabalho assinada. A partir de 88, após a promulgação da Carta, seria um direito de todos. Você tendo carteira assinada ou não, você contribuindo para a Previdência ou não. Esse dispositivo já foi previsto, já foi proposto por aqueles constituintes que trabalharam na Comissão de Sistematização. Ah, o direito a uma renda mínima para pessoas pobres, para idosos pobres que não contribuíram ao longo da vida. Isso também é revolucionário, como dispositivo da Constituição. Pela primeira vez na história do Brasil, idosos pobres que passaram a vida inteira trabalhando ou não, se trabalhando, não trabalharam na informalidade, não tiveram uma carteira profissional assinada e, portanto, acesso àquela cidadania regulada que o Brasil construiu a partir da Era Vargas, pela primeira vez eles teriam acesso à renda para ter uma velhice com alguma dignidade. A assistência social encontra o direito. Se até 87 a assistência social era vista até de forma pejorativa, como sendo objeto de favor para pessoas que não tiveram condições de trabalhar ou que não trabalharam, etc, etc. A partir de agora seria todos que a dela necessitar teriam direito à assistência social. Mesmo assim, ainda hoje é difícil você convencer as pessoas de que a assistência social é um direito e não um favor, de que o cidadão, qualquer um de nós ou qualquer pessoa pode acessar a assistência social na situação de vulnerabilidade, que aquilo não é um favor, mas um direito previsto pela Constituição. Então, o projeto A já previa isso, certo? Mas o projeto A, proposto pela Comissão de Sistematização, também previa um outro dispositivo extremamente importante para uma nova visão de desenvolvimento que poderia sair de lá, que é o direito à propriedade, mas desde que cumpra uma função social. Antes de 87, nenhuma Constituição previu isso, que você tem direito à propriedade, mas a função social da propriedade ela prevalece sobre o seu direito individual à propriedade. E que, portanto, para fins de reforma agrária, o Poder Executivo poderia desapropriar qualquer uma delas que não estivesse cumprindo a sua função social. Olha o perigo disso para boa parte das elites agrárias do país. Quer dizer, qualquer indício de não cumprimento da função social da propriedade rural poderia ser alvo de expropriação, com indenização a prazo, até 20 anos, para que famílias fossem assentadas naquelas propriedades e aí sim elas cumprissem a sua função social. Então, o que a gente tira? Por que eu estou falando isso para vocês? O projeto A de Constituição, encaminhado pela Comissão de Sistematização, poderia ter sido poderia estar expressando naquele momento o espírito de uma nova Constituição do país. Poderia ter sido muito mais aquilo que foi proposto do que o que se tornou a Carta de 88. Porque, como eu disse para vocês, o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte de 87 previa que aquele seria o momento chave, o momento crucial, e que o plenário teria poucos poderes para alterar aquele projeto, a fim de não comprometer todo o trabalho anterior. O plenário poderia apenas propor emendas para modificar dispositivos, alíneas,
caputs, incisos, mas não títulos inteiros, capítulos inteiros. Então, o poder de lenda do plenário a partir daí seria muito limitado. Então, o que vocês acham que aconteceu depois que a Comissão de Sistematização encaminhou esse projeto A, né, em fins de novembro, quando a gente estava chegando no que estaria previsto para ser o final do processo constituinte, para o plenário? Houve toda uma movimentação de constituintes dentro do PMDB que não se sentiam representados por aquela liderança e de outros partidos mais à direita para se organizar e tomar consciência de que aquele projeto lá não refletia os seus interesses, não refletia a sua visão de país, a sua visão de desenvolvimento, e que eles deveriam, então, reagir e se organizar para alterar aquele regimento interno e dar mais poder ao plenário. E foi isso que eles fizeram. Entre fins de 87 e início de 88, uma maioria se formou, uma maioria que não se sentia representada pelas lideranças que dominaram o processo constituinte até então, para mudar o regimento interno e para dar poderes ao plenário, mudar capítulos inteiros, títulos inteiros, a partir de emendas coletivas, algo não previsto no regimento interno original. Esse foi o Centrão, foi aí que surgiu o que a gente chama hoje de Centrão. O Centrão ele surge de uma articulação política para reagir contra o projeto A da Constituição encaminhado pela Comissão de Sistematização. Vocês sabem o que é Centrão, não? Eu não preciso explicar quais são as características do Centrão. E depois que o regimento interno foi alterado, já aí o Centrão começa a se articular para ir descaracterizando alguns desses pontos mais progressistas da Constituição, do projeto que foi encaminhado pela Comissão de Sistematização. Parte do Centrão, membros do Centrão se articularam, por exemplo, numa iniciativa de um constituinte chamado Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado deve disputar a presidência, a vice-presidência na próxima eleição, mas ele era uma liderança muito influente dentro da Constituinte, na ala mais de direita. E ele articulou a União Democrática Ruralista para reagir, por exemplo, àquele dispositivo que previa que a propriedade privada deveria cumprir a função social. Não necessariamente questionando esse princípio. Esse pode ser considerado um princípio de valência. É difícil alguém discordar disso, que a propriedade ela deve primariamente cumprir uma função social. O coletivo deve estar acima dos indivíduos, quando a gente pensa em desenvolvimento, certo? Então, a questão da propriedade privada como devendo cumprir a função social foi mantida. O que foi articulado pela UDR, que se tornou depois a bancada ruralista, que existe até hoje, foi a inviolabilidade da propriedade produtiva. Mesmo que não cumprisse uma função social, ou que violasse algum dos princípios da função social, como determinados pelos dispositivos da Constituição, a terra produtiva seria inviolável, não poderia ser objeto de desapropriação para fins de reforma agrária. Então, esse é só um exemplo para vocês verem como que a mudança nas regras, uma articulação para dar prevalência para um novo grupo majoritário dentro da Constituinte, mudou o espírito da carta que estava sendo elaborada até aí. Então, enfim, e por isso também que o processo constituinte demorou tanto tempo para finalizar.
né? Era para estar terminando já em fins de 87, início de 88, mas ele foi até fins de 88, gerando muita também impaciência por parte da sociedade que queria que aquela Constituição fosse promulgada com mais celeridade, certo? Então, são exemplos de que as regras importam e os atores que, que fazem parte do processo de deliberação, quem são esses atores também importam. Mas, independentemente, eu quero entrar agora numa segunda discussão aqui da minha fala, né? Independentemente de qual seja a sua concepção de desenvolvimento, seja ela mais progressista, seja ela mais conservadora, independentemente da forma como você visualiza a função da propriedade privada, o papel do Estado na economia, eu acho que vocês concordariam, e os constituintes daquela época concordaram que nenhum projeto de desenvolvimento é possível, é viável, sem estabilidade política. E a história do Brasil até aquele momento nos ensinaria isso, certo? Por isso, foi arquitetado durante o trabalho constituinte uma forma de impedir que os conflitos políticos que o Brasil viveu entre 46 e 64 não viessem à tona depois, a partir de 88. Durante 46 e 64, houve um conflito muito frequente entre os poderes. O executivo ele tinha muita dificuldade para tocar a sua agenda. O Congresso ele tendeu a ser muito hostil ao presidente da República. E para aprovar novas leis, né, para tomar decisões políticas, não tem como. O executivo precisa da ratificação, da aprovação do Congresso Nacional. Sem isso, nenhuma agenda pode ser implementada e os poderes viveriam em rota de colisão. Então, qual que foi a ideia dos constituintes em 87 e 88? Dar poder de agenda ao presidente da República e ao poder executivo. Algo que os presidentes de 46 e 64 não tinham. Existe vários mecanismos, né, na Constituição de 88, distintos da de 46, que garantem esse poder de agenda. Um poder de agenda que gere nos congressistas a ideia de que vale a pena cooperar com o governo. Por mais que os interesses dos deputados sejam os mais diversos, muitas vezes relacionados aos interesses dos seus redutos ou dos interesses que eles representam, o presidente da República precisaria de mecanismos para atrair deputados para uma coalizão articulada que lhe desse sustentação e que qualquer que seja o seu plano, qualquer que seja a sua ideia de desenvolvimento ou de projeto de país, ele pudesse contar, ele pudesse atrair uma coalizão que desse sustentação a isso. O principal mecanismo para garantir esse poder de agenda na Constituição de 88 foi o poder de decretar leis. Não sei se vocês sabem, mas o presidente da República é capaz de decretar leis. Ainda que temporárias, ainda que possam caducar por decurso de prazo, o presidente da República, desde 88, ele faz muito decretando leis. Isso é uma herança da ditadura militar, não de 46 e 64, porque os militares também tinham poder de decreto-lei. Agora, o poder do decreto-lei dos presidentes atuais é muito mais brando, porque por decurso de prazo eles caducam. Os militares tinham poder de decreto-lei que se tornavam lei
se os deputados não aprovassem dentro do prazo instituído pela Constituição de 67. Esse poder de decreto-lei se chama medida provisória. A medida provisória, ela vale hoje, pelas atuais regras, por 60 dias. É uma decisão política, com a ideia de ser convertida em lei após a ratificação dos parlamentares, mas se caducar, o presidente pode reeditar uma vez só e depois ela perde eficácia. Mas quando ela já vigou por tanto tempo, existe uma pressão política para que ela seja aprovada, porque se não for, os parlamentares eles são incumbidos de regular todas, todas as consequências jurídicas que já advieram das coisas que já aconteceram após a edição da medida provisória. Eu quero para finalizar, destacar por que isso é importante para permitir governabilidade e para permitir que uma agenda de desenvolvimento, seja ela qual for, eleita democraticamente, dado que presidentes da República são eleitos pela maioria da população, sejam viáveis e tenham certa proteção contra episódios de crise política. O presidente precisa ser capaz de propor agenda e garantir cooperação entre os parlamentares, para o bem ou para o mal, porque esse poder ele também não é imune a riscos. E, a depender da conjuntura, também, a gente sabe, também pode gerar crises ao invés de preveni-las. O fato é que é um requisito necessário para que haja uma agenda de desenvolvimento viável. Por MP, por medida provisória, o presidente Collor confiscou a poupança dos brasileiros, por medida provisória. E essa medida provisória já estou finalizando, essa medida provisória foi convertida em lei pelos próprios parlamentares. Por medida provisória, o presidente Collor instituiu o Plano Nacional de Desestatização, que possibilitou que muitas empresas estatais fossem privatizadas, principalmente durante o governo FHC. É perigoso. Isso pode ir contra os interesses de boa parte da população. É muito poder que o presidente da República. Por MP, o presidente Fernando Henrique instituiu o Plano Real. Mas também, por MP, o presidente Lula instituiu o Bolsa Família, a presidente Dilma instituiu Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médicos, e isso é um poder de agenda que os nossos presidentes atuais possuem, que os presidentes antes da ditadura não possuíam. É um poder também de atração dos parlamentares para sua agenda e para participação dentro de uma base majoritária bem articulada, que os presidentes de 46 e 64 não possuíam. Então, a ideia de você dar poder de agenda aos presidentes, é uma ideia que responde a um imperativo que qualquer plano de desenvolvimento eleito democraticamente pela população deve ter, para que seja viável e para que tenha efeitos no longo prazo. Precisa ser o nosso sistema político precisa ser governável. O presidente da República precisa ser capaz de se entender com o Congresso Nacional e negociar uma agenda política que seja viável para o país. E sem poder de agenda seria muito mais difícil. Para o bom ou para o mal, para um caminho mais próximo ou mais distante
do seu conceito, do eventual conceito de desenvolvimento que você possa ter, de uma ideologia ou de outra, é que um presidente da República capaz de governar e de se articular e negociar bem com o Congresso Nacional, isso é crucial para que qualquer que seja o plano de desenvolvimento, ele tenha viabilidade no país. Então, eu trouxe essas reflexões apenas mais para motivar o debate. Eu queria enfatizar mais o viés político da formulação da Constituição e também o viés político das relações que foram estabelecidas após a Constituição para viabilizar um projeto de desenvolvimento democraticamente escolhido, qualquer que seja ele, pela população no regime estabelecido em 88. Certo? Então é isso. Obrigado.